Boa noite, meus irmãos, encarnados, desencarnados. A gente agradece o carinho, o esforço de estarmos aqui hoje, essa noite. E antes da gente começar a falar no tema, nós vamos cantar, né? Que a gente canta, vocês doam aqueles fluidos que a gente precisa para discorrer sobre o assunto. Afinal de contas, somos todos nós necessitados de esclarecimento e de evolução. E depois a gente vai discorrer com mais tranquilidade, com a colaboração fluídica dos irmãos aqui presentes. Então, a primeira música que a gente vai cantar é Quando Penso em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Obrigada, querida. Quando a gente pensa em Jesus, a coisa muda, ela fica diferente. É que na verdade a gente está meio habituado a pensar em coisas que são muito daqui, aqui e agora. Nós que estamos aqui hoje, espíritas, a gente precisa fazer algumas reflexões. Nossas irmãs leram algumas orientações a respeito do procedimento como espírita. Mas nós vamos fazer algumas perguntas que são muito importantes que a gente reflita no nosso dia a dia. A primeira pergunta é: comportamento espírita tem a ver com o Evangelho de Jesus? Tem conexão?
Segunda coisa que foi lido ali, se a gente prestou atenção, a gente já vai responder imediatamente. O espírita é cristão? E às vezes a gente passa a vida encarnado, sem perceber que esses questionamentos são importantes para a nossa vida no dia a dia. A doutrina espírita, ela é fundamentada no Evangelho de Jesus. O livro Evangelho segundo o Espiritismo é a transcrição de partes do Evangelho explicadas. Então, é a cópia fiel do Evangelho, só que explicado. Tem a passagem lá e vem a explicação a seguir. O que isso quer dizer? Que a moral espírita é cristã. E todo espírita é cristão. Então, se a moral espírita é cristã e todo espírita é cristão, por que a nossa conduta no dia a dia é tão distante daquilo que Jesus nos orienta a fazer? E se a minha conduta é tão distante daquela que o meu líder me orienta, como é que eu espero alcançar os objetivos que eu julgo importantes, longe da moral cristã? Que qualidade de vitória ou de ascensão que eu terei longe, dissociado do Evangelho de Jesus? Porque na maioria das vezes nós buscamos o auxílio para a nossa vida, a gente vem sofrendo, a gente vem buscando auxílio para alguém que a gente ama, para a nossa vida. Normalmente nós temos algumas dificuldades comuns, tem outras, mas essas são as mais comuns. Quando a gente chega na casa espírita, dificuldade de relacionamento, dificuldade financeira, problema de saúde, vícios, maioria. E problemas espirituais. Então a gente vem em busca da solução dessas questões que estão dificultando os nossos passos no nosso dia a dia. É aqui mesmo que a gente tem que buscar, é a casa de Deus. Só que nós precisamos colocar em prática ou tomar o remédio para que a cura na nossa vida se estabeleça. E que remédio é esse? É o Evangelho de Jesus. Como é que eu vou curar a minha alma se ela está tão cheia de toxinas e precisando reconhecer que a modificação interna é necessária? Como é que eu vou ser feliz no meu relacionamento, no meu dia a dia, com meu companheiro, minha companheira, meus filhos, meu chefe, meus colegas de trabalho, meus irmãos da casa espírita, se eu carrego uma nódoa no coração chamada ressentimento, se eu não consigo perdoar os meus semelhantes, os meus irmãos, pelos erros que eles cometem comigo, como é que eu vou aspirar ou respirar felicidade se esse peso do ressentimento, que é contrário aos ensinamentos do Cristo, eu cultivo diariamente na minha vida? Aconselhamento de Jesus para Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente.
São ensinamentos de Jesus. E no nosso dia a dia, nós temos dificuldade em relação a isso. Chegamos aqui na casa espírita com problemas espirituais de várias ordens, de irmãos que estão conectados conosco, e grande parte através desse vínculo de ressentimento, que simplesmente nos esforçando para praticar o Evangelho de Jesus já nos ajudaria nesse desvinculamento. É certo, é verdade que nós precisamos de auxílio, mas nós precisamos começar a fazer a nossa parte, tomar o remédio. Então a gente vai fazer agora um exercício mental e vamos nos imaginar numa tela, num palco. E cada um de nós somos os atores. Então, de longe, eu vou estar me observando. E nessa observação, eu vou estar analisando aquela pessoa ali, que sou eu, nas minhas respostas em relação aos enfrentamentos do dia a dia, os desafios do dia a dia. E fazer a seguinte pergunta: olhando essa pessoa, diante dos desafios da vida, e observando essas respostas que essa pessoa dá no seu dia a dia, essa pessoa seria o meu líder? Seria alguém que eu seguiria? Alguém que eu admiraria pelas suas atitudes comportamentais diárias? Pelos comentários que essa pessoa faz? Pelo caminho ou pelos caminhos que ela escolhe? Ela ou ele seria o meu líder ou a minha líder? Então, enquanto a gente vai analisando aí as nossas atitudes no dia de hoje, só hoje, enquanto a gente vai se vendo de longe, se observando, a gente vai cantar aqui uma música, Pedro, e a gente vai vendo também como é que nós estamos, ou essa pessoa está se relacionando com os seus semelhantes. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, valindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queres ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa.
pesar no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Depois que a gente se observou nesse palco, e a gente se percebeu que a gente não é tão perfeito assim, como a gente achava, a gente também pode começar a observar que os nossos semelhantes têm dificuldades. Se eu tenho dificuldades, o meu irmão, o meu companheiro, a minha companheira também tem dificuldades e limitações. Nós já ferimos muitas pessoas, tanto nessa vida quanto em outras vidas. Já fizemos verter lágrimas, já dissemos palavras que não deveríamos dizer e já reconhecemos isso. Assim, os nossos companheiros de jornada. Por causa dessas nossas dificuldades, nós somos carentes de perdão, de compreensão, de acolhimento. Da mesma forma, os nossos irmãos de caminhada. Quando a gente se percebe espírito em evolução, porque nós somos espíritos de terceira ordem, ou seja, espíritos imperfeitos, quando a gente se percebe e se aceita ainda nessa condição, o nosso relacionamento com os nossos semelhantes também melhora. Porque a gente para de olhar tanto para os erros alheios e observa que nós também temos fragilidades. A gente para de cobrar tanto que o outro faça e a gente começa a perceber que quem precisa fazer somos nós. Que o convite de Jesus a respeito da reforma íntima é para nós individualmente. Que cada um tem o seu tempo e o seu momento de despertar. Quando a gente entende isso, quando a gente aceita isso, a paz, a concórdia, a harmonia começa a tomar conta na nossa vida. Já não somos mais aquelas pessoas que reagem aos estímulos externos de irmãos em desequilíbrio, que em muitos momentos nós também já estivemos. A gente já começa a compreender que aquele irmão está em um momento de dificuldade. Que se eu não estou agora, já estive em muitos momentos lá atrás. A gente começa a entender também que o chamado de Jesus é individual. Que nós não temos condições de exigir perfeição de alguém se nós também não somos perfeitos. Porque aquele que pisou nesse planeta, o mais perfeito de todos nós, que era Jesus e que vive, jamais exigiu qualquer conduta superior. Ele apenas aconselhava, acolhia, iluminava. Ele é o nosso guia.
Se Jesus é o nosso guia, se Ele é o nosso irmão, se Ele é o nosso mestre, por que as minhas atitudes são diferentes desse meu guia, do meu líder? E como eu espero alcançar felicidade na minha vida, resolver essas questões do dia a dia que tanto me afligem, agindo tão diferente desses ensinamentos do mestre? Será que se eu continuar sendo da mesma forma, respondendo da mesma forma intimamente, essa felicidade que eu venho buscar, essa paz que eu venho buscar nessa casa, será que eu vou conquistar isso? Eu vou continuar vindo, assistindo doutrinária, tomando água fluidificada, tomando passe, achando que a espiritualidade às vezes está meio fraca? Ou eu já vou começar a perceber que depende de mim essa transformação e que ao vir aqui eu tenho um reforço, uma força, ânimo para continuar essa jornada? Porque a coisa é certa, ninguém aprende a ler com os olhos dos outros. Nós não seremos felizes sem abraçar a vivência do Evangelho na nossa vida e no nosso coração. Nós não conseguiremos ser felizes dessa forma. Eu posso carregar esse rancor, eu posso carregar esse orgulho, eu posso responder na mesma moeda, posso não levar desaforo para casa, agindo completamente diferente aos ensinamentos de Jesus, quanto tempo eu desejar. Mas essa paz, essa felicidade que eu quero alcançar, dessa forma, eu não vou conseguir. Tem outro caminho? Não. Porque o Evangelho, ele é divino. Ah, mas foi Jesus. Jesus intermediário de Deus. Antes de Jesus vieram outros homens preparando o seu caminho, mas a moral é a mesma. Nas outras religiões a moral é a mesma. Porque o ensinamento do Cristo é a lei de amor ao próximo. Às vezes, a gente pode até achar que não conhece o Evangelho, mas a gente conhece. Talvez a gente nunca tenha lido nenhum dos Evangelhos. Talvez nunca tenha aberto o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer o culto do Evangelho no lar. Mas eu conheço o Evangelho. Se a gente não lembra ou acha que não, nós vamos saber disso agora. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Evangelho está resumido. Não dá mais para dizer que eu errei porque eu não conheço o Evangelho. Porque o Evangelho é amor. Amor. Ah, mas eu quero pagar minha conta. Eu quero resolver esse meu problema de saúde. Eu quero que a minha casa esteja em paz. Eu quero que o meu relacionamento esteja perfeito. Questões materiais, com o tempo e com o nosso trabalho, elas se resolvem. Porque são momentâneas. São coisas da matéria. Situações do dia a dia. Mas nós estamos encarnados para evoluir, para que aprendamos a ser pessoas melhores. E como bússola, nós temos o Evangelho do Cristo. É por isso, para isso, que a gente nasce. O meu relacionamento vai se modificar? Sim, mas depende da minha parte, da minha tarefa. O meu estado íntimo depende de mim. A administração é daqui para dentro, daqui para fora, responsabilidade de cada um. A minha responsabilidade, ou a nossa responsabilidade, é daqui para dentro. Nós administramos.
E é aqui dentro que Jesus fala com a gente. Então, meus irmãos, que a gente consiga hoje, ou a partir de hoje, retornar para casa, lembrando que como cristãos, nós necessitamos ser o Evangelho. Que não sejamos os cobradores da conduta alheia, mas que sejamos o Evangelho lido nas nossas atitudes do dia a dia. Dissolvendo essas mágoas, esses ressentimentos, essas dores, esses apegos que não nos levam a lugar algum, aceitando e abraçando esse ar, esse pão, essa água que é o Evangelho do Cristo. Para quem ainda não acredita no Evangelho de Jesus, e para quem ainda não acredita no Mestre, ninguém fez mais pela humanidade até hoje do que Jesus. Ninguém realizou tantos milagres quanto ele. Ninguém. Mesmo os seus apóstolos, após a sua crucificação, que continuaram curando, elevando, erguendo aqueles que o seguiam, tanto que as pessoas seguiam Pedro, porque Pedro curava. Alguns pediam para ser colocados só na sombra dele, para que fossem curados. Esse poder foi o amor de Jesus doado aos seus apóstolos, que se prontificaram a servir a humanidade, para que a presença divina se manifestasse através deles. Esse homem é Jesus. E quando a gente acredita e a gente vive esse Evangelho, a nossa vida se modifica. Seja qual for a dificuldade que eu enfrente, seja qual for a dor que eu esteja sentindo agora, ela passa. Então que a gente agora abrace o líder certo. A gente já sabe, mas agora a gente precisa segui-lo de verdade, vivendo o Evangelho. Nós agradecemos o amparo espiritual aqui presente, o carinho dos irmãos, o esforço de todo mundo essa noite. E agora a gente vai encerrar com a oração de Francisco. Só que nós vamos pedir para que a gente cante junto. Uma oração que eu acho que todo mundo conhece, para que a gente possa fazer cantar, levando aos nossos irmãos o melhor que nós tivermos no nosso coração. Nós vamos vibrar. Nesse momento nós vamos nos transformar numa usina de energia, cantando a oração de Francisco, direcionando toda essa energia àqueles irmãos que nós temos dificuldade de relacionamento, e já nos despedimos de vocês, contando com que o nosso encontro seja o mais breve possível. Vamos lá. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,
consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gratidão. Boa noite.